Lucas capítulo 1, versículo 80. A palavra do Senhor diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos ler de novo. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a... Sentado mesmo, curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Pai, nós estamos aos domingos, Senhor, falando de discípulo radical. Senhor, o chamado que o Senhor tem para nós é radical, porque o Senhor disse que se nós não negássemos a nós mesmos, e não tomássemos a nossa cruz diariamente, não daria para te seguir. Isso por si só é radical. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos como igreja. Deus, eu não vim aqui para uma performance, eu estou em casa. Eu não vim aqui, Senhor, para demonstrar qualquer tipo de habilidade, não. Eu quero apenas que o Senhor me ajude a compartilhar com os meus amigos e irmãos aquilo que o Senhor me deu. Pai, eu preciso da tua ajuda. Fala conosco nessa noite. A sua palavra, eu sei, não volta vazia. Então nessa noite, Deus, em nome de Jesus, enquanto oramos, enquanto ouvimos a palavra, faz a transformação que o Senhor deseja, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que toda distração, em nome de Jesus, toda inquietação, em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite. Nada, Senhor, vai roubar a semente do Evangelho que está sendo lançada nessa noite. E eu creio que esta semente nessa noite está caindo em boa terra. Esta semente nessa noite está caindo numa terra frutífera e vai produzir frutos a 30, a 60, a 100, para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Diga comigo, discípulo radical. Diga mais uma vez, discípulo radical. Essa é a série que nós estamos aos domingos. Discípulo radical. Uma pessoa falou comigo no domingo passado, depois da primeira ministração, que ele não gosta muito da palavra radical. Como eu já falei com ele, já dei a resposta, então ele não vai se incomodar, eu até comentei que iria falar um pouco sobre isso de novo. Eu sei que a palavra radical, muitas vezes nos remete a extremismos. Eu sei que a palavra radical, às vezes a gente pensa até em terroristas. Pessoas que em nome de um radicalismo, em nome de um ideal, elas fazem coisas extremas. Mas, amigos, duas coisas são importantes. Primeiro, que a palavra radical, na sua origem, ela não tem nada a ver com ação. A palavra radical, Adriano, na origem tem a ver com raízes profundas. A palavra radical, na sua origem, ela tem a ver com estabilidade. Pode abaixar um pouco para mim, por gentileza, amigo. A palavra radical, ela tem a ver com algo que é inegociável.
A palavra radical nos leva a ter uma vida de constância, de uma vida de convicção. Essa é uma palavra muito propícia para radical. Diga comigo, convicção. Quando eu olho para o Evangelho, meus amigos, eu não consigo ver, Ávila, outra coisa senão Jesus nos chamando para um discipulado, uma busca radical. Quem gosta de café aqui? Estou com vontade de tomar um café. Mas não precisa fazer, amigo, se não tiver aí. Acho que não tem, que eu não senti o cheiro. Eu amo café. E Jesus diz que nós devemos amá-lo com um café. Pastor, gente, o Evangelho está lá, quem gosta de café. Mas eu estou brincando, a palavra café é um mnemônico. Jesus disse, Herbe, que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, alma, força, entendimento. Por isso o café. Me ajuda? Pronto. É para amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda ou com todas as nossas forças e com todo o nosso... Isso só pode ser radical. Ele não exige um pouco, ele não exige um resto, ele não aceita qualquer coisa. Esse é um chamado radical. E hoje eu quero falar sobre um dos discípulos mais radicais que tem na Bíblia. Apenas relembrando, na semana passada eu ministrei a primeira palavra e o tema foi: não esqueça Jesus. Porque um discípulo radical, ele tem raízes firmadas em Cristo. Cristo é o centro da vida dele. Se você não ouviu essa ministração, já está disponível no nosso canal do YouTube. Vale muito a pena você assistir depois. Não esqueça Jesus. Hoje, na segunda ministração, eu quero falar sobre como que se treina, como é o treinamento de um discípulo radical. Como que é a formação, Davi, de um discípulo radical? E eu vou pegar, dentre vários que tem na Bíblia, um dos que para mim é o mais radical da Bíblia. O nome dele é João Batista. Qual é o nome dele? Só lembrando que João Batista não é o apóstolo João. João Batista é o primo de Jesus, é aquele de quem os profetas, especialmente Isaías e Malaquias, falaram que ele viria antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus vir e se manifestar. Então João Batista é o último grande profeta, que fez a conexão entre a antiga aliança e a nova aliança. João Batista é um dos discípulos mais radicais da Bíblia. É um discípulo que realmente, se vivesse hoje, talvez muitos de nós não gostaríamos de ouvir a mensagem dele. João Batista pregava lá na igreja batista do deserto. Era lá a igreja dele. Ele chamava o povo, começava a pregar. Na verdade, a Bíblia não diz que ele chamava o povo. Multidões e multidões iam a João Batista. Quando chegavam lá, não tinha estacionamento, não tinha kids, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado. Aí João falava assim: irmãos, hoje eu vou pregar uma série de mensagens. Eita, João, qual é, João? Arrependam-se, senão vão para o inferno. João, e o povo ficava lá. Aí João pregava a mensagem, a série. Volta na próxima que vai ter uma série top. João, qual é a série? Raça de víboras! Hoje era tóxico, um pastor desse. Não, mas tem a terceira série. João com o machadão na mão. Tema da terceira série: o machado está pronto para cortar a raiz daqueles que não se converterem.
Pensa. É muito provável que Jesus hoje não tinha lugares nos nossos púlpitos. João Batista não teria lugar nos nossos púlpitos. Paulo, a gente ama ler Paulo. Mas será que nós nos submeteríamos ao ensino dele? As pessoas iam até João Batista para serem batizadas. É por isso que ele é chamado Batista. Não é um sobrenome. Era chamado Batista porque ele batizava. Só que naquela época o batismo era diferente do que acontece hoje. Um pouco diferente. Por quê? Como que acontece hoje normalmente? Nós nos convertemos, o Espírito Santo nos convence, nós nos convertemos, e aí nós somos discipulados, inclusive você que está aqui, todos vocês que estão aqui, que não são batizados nas águas. No próximo domingo, nós vamos começar, águas que marcam. É o nosso discipulado para o batismo. É bem propício, né, falar disso hoje. Então, todos vocês que não se batizaram ainda, no final do culto, cadê a Leilane? Fica em pé, minha amiga, se você puder. Desculpa pedir, mas é só para... Está ali, minha amiga Leilane, você vai procurá-la no final do culto. E você vai participar para você aprender, para você entender, para você tirar dúvidas. Amém, minha amiga, obrigado. Escuta, nós nos convertemos... Nós geralmente somos discipulados e aí marcamos o dia do batismo. Naquela época não era assim. As pessoas vinham ouvir a palavra de João era de Era de quê? Arrependimento. As pessoas eram tão confrontadas com o evangelho desse discípulo radical, que elas vinham e falavam assim, João, eu quero me converter, eu quero me batizar. Aí João falava assim, quer batizar? Entra aqui na piscina. O Hélito quer se batizar. E todo mundo ali. O Hélito, confessa seus pecados. João, como assim? A Bíblia diz que as pessoas confessavam os pecados publicamente. João, mas como assim? Bora, confessa, você não quer se batizar? Eu quero, então confessa esse pecado. Essa semana eu só tenho umas 3 mentirinhas brancas. Não, fala, vai mais. Você não quer se batizar? Quero, então confessa. Essa semana eu gastei meu salário todo no Tigrinho. Aqui, do Tigrinho, olha o que o Tigrinho faz aqui, essa semana eu usei minha boca, que eu adoro a Deus, eu usei para falar mal do meu irmão. Eu usei para falar mal da igreja. Essa semana esses olhos lindos que o Senhor me deu, eu coloquei lá naquela tela de pornografia. Pronto, agora vai, peste, sai do meu rio. Pensa, irmão, o cara não tinha igreja, não escreveu livro, não tem um milagre de João. Agora pensa esse cara se ele não fosse um discípulo radical. O currículo de João. O que você fez? Você escreveu o livro, João? Não. Fez milagre? Não. Alguma coisa assim, legal. Um dia eu estava lá, Jesus veio, eu batizei ele. Pensa, irmão. É esse cara. É esse o modelo. É esse homem que a Bíblia deixou aqui nesse texto de Lucas 1,80 para nós olharmos. Escute, está na Bíblia. Não é para a gente olhar como ideal inalcançável, não. A Bíblia todo dia se transforme em algo parecido com isso. João é esse discípulo que tinha uma mensagem, que tinha uma postura. É interessante que João pregava, as multidões iam. Daqui a pouco os fariseus estão pensando, será que ele é o Cristo? Aí mandam os auxiliares dos fariseus. João, os fariseus vieram aqui, nos mandaram aqui, para saber quem você é. Você é o Cristo? Ele disse, não sou. Então me diga quem você é. Você é Elias? Aí ele, não sou não. Poxa, fala, você é um profeta? Não sou. Pensa a agonia só de ouvir esse relato.
Então me diga o que você é, João, porque aqueles que nos mandaram estão aguardando uma resposta. Ele diz, então vai lá e avisa, eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto e estou preparando o caminho para ele. Eu não sou nada além de uma voz. Porque o que é um discípulo radical? É uma voz que aponta para Cristo, é uma placa na beira da estrada dizendo, é para ali que é para você ir. Quando as pessoas começaram, Jesus veio, foi batizado por João, os discípulos de João começam agora a seguir Cristo. Aí ele chega e fala, João, olá João. Aqueles caras, João, que andavam contigo, olá, agora estão seguindo Jesus. Ele diz, então eu cumpri meu chamado, porque eu quero que ele cresça e eu diminua. Vocês estão entendendo, meus amigos? Esse poderia dizer, esse cara sou eu. Estava pesado, não estava? Pensa, meu irmão, pensa, Joyce. Ele está dizendo, eu sou apenas uma voz. Pastor, como foi o treinamento desse discípulo radical? O texto que nós lemos, Lucas 1,80. Nesse texto tem 30 anos de história. A infância de João está aí, ó. 30 anos está aí. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O que a gente aprende com esse discípulo radical? Com esse discípulo que não trouxe glória para si? Com esse discípulo que sabia que a missão dele era apontar para Cristo? Com esse discípulo que não importava quem estivesse ouvindo ele, a mensagem do Evangelho era pregada. A mensagem do Evangelho era pregada independente do público. O texto começa dizendo que esse discípulo radical, olha o que o texto diz, a vida de João nos ensina, meus amigos, que um discípulo radical precisa amadurecer emocionalmente. Um discípulo radical precisa crescer. Não dá para permanecer no eterno jardim de infância. Não dá para a gente viver planos extraordinários na infantilidade. Já parou para pensar que crianças não geram? O menino crescia. O que isso significa? Crescia, desenvolvimento integral. Nenhum discípulo vai ser radical na missão enquanto ele for infantil na emoção. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos sair daquele lugar que nos infantiliza, que nos paralisa. Porque a imaturidade é uma prisão. E a imaturidade não vem apenas com a idade. A maturidade, ela vem com responsabilidade. Caramba, Brunão. Meu amigo, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Bruno aqui, gente? Obrigado, meu amigo. Caramba, velho. Me deu a vontade de comer uma picanha depois do culto. Bruno? Não, Bruno? Ele nem olhou mais para mim. Ô, meu amigo, obrigado. E não foi indireta, não. Você sabe que eu não faço isso. Obrigado mesmo, meu amigo. De verdade. Eu estava com vontade de tomar um café. Eu vim para cá mais cedo e acabei não tomando em casa. Amigos, pessoas imaturas,
elas ficam centradas apenas em si mesmas. Pessoas imaturas acham que elas são o sol, que tudo tem que girar em torno delas. Pessoas imaturas, onde elas chegam, elas querem a atenção. O discípulo radical não, ele está dizendo: eu sou uma voz apontando para Cristo. Eu não quero atenção, eu não quero chamar a atenção de ninguém. Pessoas imaturas, Ramon, elas acham que todo mundo tem que girar e acontecer tudo para agradá-la. Pessoas imaturas, elas vivem naquele eterno vitimismo, em que todo mundo erra com ela, onde ela chega ela é perseguida, na família ninguém gosta dela, no trabalho ninguém gosta dela, na rua onde ela mora ninguém gosta dela. Para com isso. Eu sei que há pessoas que são perseguidas. Eu sei que há pessoas que eu já fui perseguida, irmãos, muitas vezes, e continuo sendo. Quando a gente começou essa igreja aqui, começamos no pequeno grupo lá no cowork, tinha um enviado do Satanás, porque não pode ser enviado de Deus, então só pode ser do Satanás. Eu não estava chamando nem os amigos para participar. E ele estava dizendo que eu estava indo nas igrejas, chamando as pessoas para vir para cá. Pensa, eu fiquei tão furioso quando eu estava indo num velório, eu falei: se eu encontrar, eu já mato ele lá mesmo. E eu ainda usei o evangelho. Eu falei: eu vou chegar lá, Joel, e vou dizer: bate aqui na outra face, porque nessa você já bateu. Olha que lindo! Uau, que pastor irado, bonitinho, que fofo! Olha, ainda usa o evangelho. Sabe o que é isso? Imaturidade. Porque imaturos agem na emoção. Imaturos não pensam. Imaturos não são dominados. Imaturos, eles não são dominados pelo Espírito. Eles não são dominados pela palavra. Eles são dominados pelo sangue. E alguns dizem: meu sangue ferve. Então, você precisa batizar de novo. Nas águas, para você morrer e nascer outra criatura. O menino crescia. Ele não fica, a pessoa imatura, ela fica nessa vida. A imaturidade emocional, ela é muito presente quando os meus sentimentos mandam mais do que a palavra. O menino crescia, discípulos radicais crescem emocionalmente. Não dá, irmão, para nosso assunto é só o play, é só o futebol, é só o Bad Bunny, é só não sei quem. Não, irmão, chega uma hora que a gente tem que crescer. Chega uma hora que as nossas conversas precisam edificar. Os frutos que saem da nossa vida precisam alimentar. Chega uma hora que não dá mais para permanecer do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, a mesma coisa, o mesmo vitimismo, a mesma fraqueza. Não dá, irmãos. O menino crescia. É necessário crescer. Eu estava lendo uma reportagem essa semana de uma universidade americana em Cambridge, que publicou um estudo que falou que a adolescência vai até 32 anos. Olha o teu ministério, o tamanho que é. Tu tá no sal, meu filho. Tá repreendido. Olha, e ele chega, estenda as mãos, vamos orar pelo Ramon. Começou a tremer. Bruno, traz um café para ele. Irmãos do céu! 32 anos a gente está vivendo uma geração de homens e mulheres com 15, com 20, com 30 adolescentes.
não assume responsabilidade, vivendo na dependência de pai, de mãe, de esposa, irmãos, isso não é o que Deus planejou para nós. Eu respeito a ciência, irmãos, mas isso é um desserviço para a humanidade. Você infantilizar um homem de 30, se uma pessoa, eu tivesse 30 anos de idade, é porque eu já passei, eu estou com 33, da idade de Cristo. Ah, meu irmão, vou ficar aqui, eu estou precisando de umas fotos. Anderson. Deu certo? Aproveitou, obrigado. A Duda disse no outro dia, eu só estava fazendo careta, não sobrou nada. Perdi até o que eu estava falando. Lembrei. Se eu tivesse 32 anos e alguém me chamasse de adolescente, para mim seria um insulto. Quer me insultar? Com 30 anos. Com 30 anos eu já era pai. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que eu vou ser o parâmetro não, mas você está entendendo esse sistema. O menino crescia. Como se cresce? Assumindo responsabilidade. Na cultura judaica, com 13 anos de idade, há um ritual de passagem para a maioridade religiosa, que ele chama de bar mitzvah. Com 13 anos de idade, é como se o pai chegasse, Adriano, e dissesse, agora buscar a Deus é sua responsabilidade. Até 12 era comigo, agora é com você. E o que nós estamos vendo no Ocidente? Estendendo a adolescência até 30 anos de idade. Não, o menino, diga comigo, o menino crescia. Pessoas maduras assumem responsabilidade. Errei. Fui eu que fiz. Fui eu que esqueci. Fui eu que me omiti. Quinta-feira passada nós tivemos o CNX e a gente ficou aqui o tempo inteiro, né? Eu e Teco o tempo inteiro e tal. E eu tinha me comprometido a ministrar a palavra quinta-feira no Fundamentos da Fé. Inclusive, abrindo parênteses, toda quinta nós temos o quê? Fundamentos da... Não perca, tivemos a primeira mensagem, a segunda e a terceira foi quinta agora sobre Trindade. Foi maravilhoso. E tá aí, E todos estão convidados. Isso aí, é um discipulado maravilhoso, bíblico, prático e que realmente vai nos ajudar a ser um discípulo radical. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei envolvido aqui com CNX e tal, em tanta coisa, fiquei muito cansado. Quando foi na quinta-feira eu acordei, o Aziel mandou uma mensagem no grupo que a gente tem. Aí falou assim, não sei se ele perguntou, quem é que vai ministrar hoje, como é que está hoje? Aí eu, eita poxa, é eu. Meu Deus, e agora, quem poderá me defender? Aí eu peguei, mandei uma mensagem no grupo, Aziel, já que ele provocou, falei, vou deixar com ele. Falei, Aziel, será que você pode ministrar? Vai que você tem um material? Coisa simples, falar sobre Trindade é coisa que você chega e fala. Só que não. Aí ele, pastor, eu vou trabalhar, não sei o quê, mas eu vou ver com o pastor Raul. Antes de ele ver, aí o Espírito... Foi um insight espiritual. O Espírito Santo falou assim, ué, quem errou? Falei, eu. Falei, então assuma a culpa. Se vira. Peguei e mandei mensagem para ele. Falei, amigo, não fala com ninguém. Eu esqueci, mas não deixa de ser um erro, foi negligência minha. O correto é eu assumir. O correto é eu fazer. Deixa comigo. Desmarquei tudo que eu tinha para fazer naquele dia. Tudo. Por quê? Porque pessoas maduras assumem responsabilidade. Maturidade não tem a ver com não errar, tem a ver com errar e assumir que errou. Pessoas maduras crescem por quê? Porque elas se comprometem. Então hoje Deus está falando comigo e com você, é hora de crescer, é hora de se comprometer com algo que edifica, é hora de se comprometer com a palavra, é hora de se comprometer com o ensino, é hora de se comprometer com seus estudos, jovens. Se você está estudando, aproveite.
Aproveite que você tem um pai que paga água, que paga luz. Você não sabe quanto que é um IPVA, um IPTU, um IPVU. É tanto imposto, irmão, que você até perde. Aproveita, se comprometa. Se comprometa com a oração, se comprometa com Deus, se comprometa com a verdade, se comprometa com os valores. O menino crescia. É a primeira coisa que a gente vê na vida de João Batista. Ele crescia. Só que o texto continua dizendo: o menino crescia e se fortalecia em espírito. É a segunda característica de um discípulo radical. Ele cresce emocionalmente, em caráter, em responsabilidade, em maturidade, mas ele se fortalece espiritualmente. Não é um crescimento para fora agora, é um crescimento para dentro, enraizado. É um crescimento na palavra, é um crescimento na intimidade com Deus, é um crescimento na busca, é um crescimento de gastar algum minuto da vida com o que importa. Irmãos, eu já disse, eu adoro assistir um filme com a minha família, uma série com a minha família. Já desse eu e o Gustavo pegamos uma série lá, eu não lembro nem o nome. Mas passamos o dia inteiro, ele estava um dia de férias. Falou, pai, vamos assistir? Eu falei, bora. Falei, vamos logo maratonar. Foi o dia todo. Pensa no negócio top. Só que não dá para viver só disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Não dá para viver só disso, amigos. A gente precisa, olha ali, se fortalecia em espírito. Ele crescia espiritualmente. Isso não é só ter um dom, isso não é só ter um ministério, é um estilo de vida que se compromete com Deus. É um estilo de vida que não nega Deus, que tem raízes em Deus. Não dá mais, amigos, para a gente estar dentro da igreja, e na hora que a gente pisa ali, a gente não é mais cristão. A gente é cristão no domingo e ateu de segunda a sábado. As nossas palavras são de pessoas que não conhecem a Cristo. O que é que anda ocupando sua mente? Está te ajudando a crescer espiritualmente? Não, pastor, mas eu escuto a música lá, e é só mesmo assim, pá. O que você escuta aqui, desce para cá, sai aqui, e sai nas atitudes. O que você escuta aqui, desce para o coração, sai nas suas palavras e nas suas atitudes. A música não é neutra. Eu não vou entrar aqui. É necessário crescer. Ah, pastor, é pecado. Pecado ouvir música do mundo, não sei o quê. Eu só quero te dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram sua vida com suas paixões e desejos. Morreu. Se algo do mundo ainda está tão vibrante para mim, eu tenho que acender um sinal de alerta. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou aqui para passar para vocês um padrão, não, eu estou simplesmente falando para vocês o que está no Evangelho. Ele crescia emocionalmente e se fortalecia no Espírito. Pastor, quais são alguns sinais de que eu não estou crescendo? A Bíblia diz em Hebreus que tem aqueles que ficam a vida inteira só no leite. Porque lá ele fala do leite, do alimento sólido. Isso não está falando de comida, está falando de nível de conhecimento bíblico que você vai se apropriando. O leite é aquela coisinha que a gente vai ter que ficar a vida toda assim, Jesus, o pecado, ele faz uma manchinha no coração, aí Jesus vem voando e tira a manchinha e fica tudo, irmãos, em nome de Jesus. A gente está dentro de igreja há anos e anos. Se a gente perguntar assim, me fala aí como é que é o plano da salvação.
Me diga o que é a justificação. Coisa simples, eu estou falando de coisa que com 5 minutos de crente já era para a gente saber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que você tem que vir para os fundamentos da fé. Porque eu não estou aqui como um pastor dizendo coisas que nós não estamos tentando te ensinar. Ele se fortalecia no Espírito. Ele crescia espiritualmente. João se fortalecia no Espírito como? Vida de separação, vida de obediência, vida de simplicidade. Mas o texto continua. O menino crescia e se fortalecia espiritualmente e vivia nos desertos. Está aí a terceira marca, ou a terceira forma que Deus usa para nos treinar, os desertos. Os desertos geralmente não são geográficos. Nós não vamos para o deserto, são desertos existenciais. São desertos de dificuldade, são desertos de escassez, são desertos de lágrimas, são desertos de tristeza, são desertos em que parece que a gente está falando e ninguém nos entende. O texto diz que esse menino viveu nos desertos. E quando a gente olha para a Bíblia, como Deus forjou homens e mulheres no deserto. E nós estamos fugindo o tempo todo de qualquer coisa que nos tire do conforto. Talvez a palavra conforto seja uma das mais perigosas para nós. Ninguém cresce no conforto, meus amigos. Ninguém avança no conforto. Olha a história da igreja. Em que momento você viu a igreja se fortalecer, crescer, se expandir no conforto? Não. Não, a igreja cresceu no deserto, literalmente e ficticiamente. O deserto está dizendo aqui, o menino vivia nos desertos. São esses momentos de deserto da nossa vida, que nós dependemos mais de Deus. Tem hora, Luca, que Deus precisa permitir nós irmos para o deserto, para a gente entender que ninguém vive só de aplauso. Tem hora que a gente tem que ir para o deserto, Ramon, para os ruídos diminuírem e a voz de Deus se tornar inevitável. Só que tudo que nos gere, às vezes, um mínimo de dor, nós fugimos, nós crescemos, nós corremos. O menino, e é interessante que o verbo não é assim, o menino passou pelo deserto. Olha lá o verbo. O menino, 30 anos de vida. Anos de vida. O deserto, ele é essencial para quebrar o apego a aplausos. Discípulos radicais não estão atrás de aplausos. Lembra que João falando? Eu sou apenas uma voz. O que é que eu sou aqui? Uma voz, só isso. Apontando para Cristo. É só isso. O deserto é essencial para purificar as nossas motivações. O deserto é essencial para nos ensinar a dependência de Deus. O deserto é um local propício para ouvir a voz de Deus. Mas hoje está difícil a gente ficar 1 minuto sequer sem receber uma notificação. Tá ou não tá, irmãos? E eu estou falando me inserindo. Meu Deus, como está difícil. E a gente está tão bombardeado de informações que muitas vezes a gente já não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. O menino viveu no deserto. O deserto é o lugar onde Deus nos esvazia de nós mesmos, para depois nos encher dele. Nessa noite, veja aquilo, como é simples. Crescer emocionalmente, se fortalecer espiritualmente, passar pelo processo.
Talvez você está passando por uma dificuldade hoje, tem aquele nome ali, ó. É o tempo de deserto. Não foge não. Fala, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Qual é a lição? Vou aproveitar esse momento aqui que eu estou bem isolado. O que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, me forja, me transforma. João ficou 30 anos sendo forjado. E o texto termina, e eu termino junto com o texto. Ficou no deserto até... Haverá o tempo certo para que Deus se manifeste na sua vida. Haverá o tempo certo para que você manifeste o fruto que Deus quer gerar na sua vida. Mas veja que o deserto foi um processo necessário. Ah, irmãos, a gente passa por cada deserto que nos quebra, que nos frustra, que nos humilha. A gente passa por cada deserto que parece que não tem fim. Mas veja na Bíblia. Veja na Bíblia. Hugo, quem foi para o deserto e se manteve dependente de Deus, minha amiga Késia, e foi abandonado? Nenhum. Na verdade, todos os que foram para o deserto e se mantiveram enraizados em Deus, viveram propósitos extraordinários. Se até Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito, não foi pelo diabo. Hoje, meus amigos, se coloque de pé para a gente concluir. Hoje, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Para uma mudança de fase. O menino crescia. Em que áreas da sua vida você precisa crescer? O menino crescia. Em que áreas da sua vida? Dá uma olhada, por favor. Seja o aferidor da sua alma. A Bíblia diz, examine, Bruno, examine-se, pois o homem, o quê? Como? A si mesmo. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, o Espírito me confrontou. Quando eu me converti, em 1999, me converti e tal, e comecei a aprender sobre Deus, e continuo na escola, porque o discipulado é a vida toda. Mas eu fiz um voto com Deus. Eu disse assim, Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me ajude para que eu consiga ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas todos os anos eu quero ler a Bíblia e eu quero chegar, no número da minha idade, eu quero chegar de leitura da Bíblia, Fred. Eu falei para Deus. E assim eu fui. Li uma, li duas, li três, li 10, li 15, 17. E depois eu fui deixando. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim, você lembra do voto que você fez? Eu falei, lembro não. Lembra? E eu fiz o voto na primeira Bíblia que eu comprei, que está lá em casa. Está lá na capa da Bíblia. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que a graça que eu estou compartilhando é a graça que eu mereço. É a graça que eu preciso. Vocês estão entendendo? Eu continuo lendo a Bíblia. Mas eu reconheci diante de Deus que a minha idade
de conversão, com a minha idade, vou colocar entre aspas, com o meu crescimento espiritual, não está compatível. Estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Quando a Duda nasceu prematura, o médico falava assim, a idade biológica dela é 1 ano. A idade neurológica era 6 meses. Percebeu que havia um retardo por causa da... Eu estou falando isso para vocês entenderem que nós estamos juntos. Mas eu falei, Deus, eu quero voltar a ler a Bíblia como eu lia, a orar como eu orava. Esse ano passado eu reconheci aqui, que a gente estava orando pouco, inclusive eu. E desde o dia 1º de janeiro, até hoje, todos os dias, estabeleci algumas coisas que eu quero orar, e todos os dias no meu devocional, todos os dias, eu tenho conseguido me colocar diante de Deus. Porque, irmãos, no final de tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. No final de tudo, o que conta? É o que nós estamos nos tornando em Deus. Eu me converti em 1999. E eu não estou feliz com a vida espiritual que eu estou levando. Não estou em pecado, tal, nada disso. Pequei, me arrependo, confesso e sigo. Não estou falando para vocês disso, estou falando de... A gente vai, chega uma hora, sabe, que você entra num platô. Você lê, legal, li um texto aqui, poxa, que fera, top. E eu estou falando para vocês de nós voltarmos a amar a palavra, voltarmos a amar a adoração, voltarmos a amar a comunhão, voltarmos a querer, sabe, ter experiências com Deus. O menino crescia, o menino se fortalecia, viveu no deserto, passou pelo processo, até o momento que Deus disse, agora é hora de se manifestar. Vai chegar esse momento na sua vida. Talvez você está ali, no deserto. Talvez muitos estão lá no primeiro verbo, é necessário crescer. Outros estão, pastor, eu estou como o Senhor, preciso me fortalecer espiritualmente. Discípulo radical, irmãos, não está falando de super crente não. Está falando de raízes que nos ajudam a permanecer de pé quando vêm as dificuldades da vida. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você.